Vamos aprender algo novo agora, pessoal. Já tenho aqui no Sublime Text um documento básico já montado. Tem o meu H1 aqui no Buddy e já abri no navegador. Vejam bem. Nesta aula nós iremos aprender a trabalhar com tabelas. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido a expressão tableless, que significa sem tabelas. Isso não significa que jamais devemos utilizar tabelas. Não, não é isso. É porque antigamente as pessoas utilizavam tabelas para quase tudo, criava praticamente o site todinho em tabelas. Não se faz mais isso hoje. Hoje nós trabalhamos com tabelas em situações que realmente precisamos usar tabelas. Por exemplo, uma tabela de preços, uma tabela de produtos, aí nós vamos usar tabelas. Fora isso, nós não utilizamos tabelas, ok, gente? Então vamos aprender a criar tabelas agora. Primeira coisa que nós precisamos fazer para criar uma tabela é abrir uma tag chamada table, de tabela. Desta forma, estamos informando ao navegador que a partir de agora iremos criar uma tabela. Se nós tentarmos visualizar uma tabela, o que vem na tabela? A tabela tem linhas e tem colunas, não é? A primeira coisa que nós definimos então são as linhas por meio da tag tr. Então já estou definindo aqui que a minha tabela tem uma linha. E dentro da linha, nós colocamos as colunas que essa linha terá. E nós colocamos as colunas, ou informamos as colunas, por meio da tag td. Vejam bem a sintaxe. Então, eu estou informando aqui, ó, uma tabela com uma linha, e dentro dessa minha primeira linha, eu tenho uma coluna. E aí sim, pessoal, eu vou colocar o que eu quero informar dentro desta coluna. Por exemplo, dado, linha 1, coluna 1. Eu posso, por exemplo, dentro de uma linha, ter várias colunas. Vou copiar, não Ctrl+V, Ctrl+V. Ó, dado, linha 1 ainda, estou dentro da minha primeira linha, só que agora é a segunda coluna. Dado, linha 1 ainda, mais coluna 3. E posso, vou copiar isso aqui, eu vou dar um Ctrl+C, isso tudo, toda essa tr. Criei aqui uma outra linha que também tem 3 colunas. Vou dar um Ctrl+V de novo, Ctrl+S. Tenho outra linha que também tem 3 colunas. Vou dar um Ctrl+S e vamos visualizar isso aqui no navegador. Vou vir aqui, F5. Vejam bem, para melhorar na visualização, eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui no código, na tag table, existe um atributo chamado border. É igual, eu vou colocar aqui um valor que será o valor em pixels da espessura, né, da largura da minha borda. Então, vou botar aqui borda de 1 pixel. Vou dar um Ctrl+S, vou vir aqui no navegador, F5. Então, vamos analisar aqui. Linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3. E assim por diante. Ó. Aqui no caso, eu vou até mudar o texto. Ó. Aqui agora é linha 2, linha 2, linha 2, linha 3, linha 3, e linha 3. Vou dar um Ctrl+S, vou vir aqui e vou dar um F5. Vejam bem, linha 1, coluna 2, coluna 3, ó, linha 2, coluna 1, coluna 2, coluna 3, e assim por diante. Tá? É esse o fundamento básico de uma tabela. Geralmente, nas tabelas, nós também podemos destacar alguns pontos da tabela, informando que aquele ponto é uma espécie de cabeçalho. Geralmente fazemos isso ou na primeira coluna ou na primeira linha. Então, por exemplo, vamos supor que na minha primeira linha, né, as colunas elas são os cabeçalhos das colunas que vêm abaixo. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, ó, topo 1. Aqui vou colocar topo 2. Aqui eu vou botar o ozinho aqui em cima. E aqui vou colocar topo 3. Mas para criar essa ênfase, realmente, em vez de colocar TD, eu vou colocar TH no lugar de TD. Olha só. Vou dar um Ctrl+S, vou vir aqui no navegador, vou dar um F5. Veja só que ficou mais enfatizado, inclusive, por default, centralizou. Então, no caso, o head, né, da minha tabela. Vamos criar aqui uma outra tabela. Aqui, table.
primeira linha. Só que aqui vai ser o cabeçalho, TH. Vou colocar aqui, ó, topo 1. Vou copiar, ó. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Aqui já de uma vez, eu vou colocar o atributo border para poder visualizar melhor. Lembrando que com respeito à estilização, e borda se encaixa no conceito de estilização, a gente faz melhor com CSS. Estou fazendo aqui apenas para visualizar melhor. Então vou botar uma borda 1. Aqui vou continuar, ó. Então já tenho aqui o meu topo. Topo 2. Topo 3. Vou criar agora outra linha TR com os dados em si. TD dado 1, né? Vou dar aqui um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, dado 2, dado 3. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui, vou dar um F5. Então aqui minha outra tabela, inclusive, para melhorar na visualização, aqui em cima, onde eu abro essa outra tabela, eu vou criar uma tag HR para separar, ok? F5, vejam bem, minha outra tabela aqui embaixo. E vou fazer o seguinte, vou criar mais uma linha, vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V, porém aqui nessa linha aqui embaixo, eu quero que tenha apenas 2 colunas. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui e vou dar um F5. Veja o que acontece. Ficou uma coluna vaga aqui. Olha só. Como é que eu faço para poder fazer com que essa segunda coluna ela preencha o espaço que está vago? Existe um atributo que eu coloco aqui dentro da TD chamado call span. Igual, por exemplo, ela já ocupa um lugar, ela vai ocupar mais um, serão 2 lugares. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no meu exemplo, vou dar um F5. Veja bem. Interessante, né? Aí eu posso vir aqui, ó. Vou copiar essa linha todinha de novo, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. E dessa vez, eu quero que aqui seja o dado 3. Vou tirar aqui. E o dado 1, no caso, vai ocupar o espaço que o dado 2 ocuparia. Vou dar aqui um F5. Como é que eu faço isso? Vou vir aqui no dado 1 e vou colocar call span igual 2. Ctrl S. Eu venho aqui, vou dar um F5. Vejam bem. Ok? Aí eu posso fazer o seguinte. Vou copiar essa aqui, ó, essa linha que está completa. Vou dar um Ctrl C. Ó, Ctrl V. Aqui embaixo vou dar um Ctrl V novamente. Criei mais 2 linhas. Eu vou fazer o seguinte. Vou tirar aqui, na linha de baixo, o dado 1. A primeira coluna. Vou dar um Ctrl S e vamos ver como é que está ficando. Vou dar um F5. Então eu tenho aqui a minha linha completa e nessa linha aqui abaixo ela está incompleta. E vamos supor que eu queira que esse dado aqui, esse dado 1, na penúltima linha, ela desça e ocupe a primeira coluna da linha de baixo. Eu posso fazer isso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui. Eu quero que esse dado aqui na penúltima linha, dado 1 dessa coluna 1, ela ocupe a linha abaixo. Então eu vou colocar o atributo roll span. É igual. Ela já ocupa um lugar, uma linha, vai ocupar mais uma linha. Serão 2 linhas no total. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no navegador, vou dar um F5. Olha só. Então dessa forma nós vamos formando, compondo, modelando a nossa tabela, pessoal. Ok? Eu também posso, pessoal, dentro de uma tabela, vamos aproveitar essa tabela mesmo, criar uma tag chamada caption. E aqui vou colocar, por exemplo, o título que essa tabela terá, o rótulo dela. Por exemplo, tabela de preços. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no meu exemplo, vou dar um F5. Vejam bem. Eu posso criar uma tabela e dividir essa tabela. Vou criar aqui a tabela. Eu posso dividir essa tabela em 3 seções basicamente. Eu posso ter na minha tabela o topo, o corpo e o rodapé, o foot. E como é que eu faço essa divisão? Inclusive, é uma boa prática, pessoal, nós fazermos essa divisão. Fica até melhor depois para nós estilizarmos a tabela. Ok? Então, eu posso criar essas seções, essas divisões, por meio das tags perread,
que significa o cabeçalho da tabela. E aqui dentro do TRID, eu vou criar a minha linha. E vou criar aqui, no caso, o meu TH. Topo 1. E posso, inclusive, vou dar um Ctrl C aqui. Ctrl C. Ctrl V, Ctrl V. Copiei, ó. Topo 2. Topo 3. Já criei a seção do cabeçalho da minha tabela. Pela lógica, a gente teria que colocar o T-Buddy aqui, não é? Porque o T-Foot é o que vai lá embaixo. Porém, é recomendado a gente colocar o T-Foot logo após o TRID. A gente não precisa se preocupar, porque o T-Foot automaticamente ele vai ser jogado para baixo pelo navegador, tá? Mesmo a gente colocando nessa ordem aqui. É bom a gente colocar assim para passar na validação, ok, pessoal? Aí eu vou colocar um TR aqui dentro do T-Foot. E, por exemplo, vou colocar aqui um TD, informando o seguinte, ó. Final da tabela, só para exemplificar mesmo. Aí sim, depois do T-Foot, eu vou criar o T-Buddy, que no caso vai vir com os dados realmente da minha tabela. Vou criar o TR. Aí eu vou criar aqui, ó, o TD, ó, dado 1. Eu vou copiar essa TD, ó, Ctrl C. Vou vir aqui, vou dar um Ctrl V, Ctrl V, ó, dado 2, dado 3. Veja bem, vou copiar essa linha toda. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Copiei mais 2 vezes. E vou vir aqui em cima, onde eu abri essa nova tabela. Eu vou criar aqui o atributo border igual a 1, para poder visualizar melhor. E antes aqui da tag de abertura dessa nova tabela, vou chamar um HR, para poder fazer a separação lá, para melhorar na visualização. Tá? Vou dar um Ctrl S. Vou vir aqui no meu exemplo, vou dar um F5. Percebam. Percebam que ali, ó, o T-Foot foi jogado para baixo automaticamente, conforme falei. E vejam bem, esse meu T-Foot, eu quero que ele ocupe mais esses 2 espaços vagos. Então a gente já sabe como faz. Vou lá no T-Foot, que está aqui, ó, nesta TD. Vou colocar aqui, ó, call span é igual o espaço que ocupa mais 2, serão 3 ao total. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui, F5. Aí sim minha tabela ficou corretamente. Aí com relação à estilização, é outro negócio, pessoal. A gente vai aprender em CSS, mas vocês acabaram de aprender a como criar tabelas em HTML. Até a próxima aula.